Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A família de Vladimir quer respostas sobre a morte dele no centro de Juiz de Fora. Uma conversão proibida realizada por um motorista teria causado o acidente. As imagens mostram quando o motorista do carro de 25 anos faz uma conversão em local proibido. O motociclista de 53 anos que seguia na outra pista não consegue frear e bate. O homem morreu no hospital. A perícia foi acionada, mas não compareceu ao local. O acidente aconteceu aqui na Avenida Rio Branco, esquina com a Avenida Brasil. Para vocês entenderem, a Avenida Rio Branco, ela tem a parte que vai sentido centro da cidade e a outra onde esse ônibus passa agora, sentido Garganta do Dilermando. O carro que foi envolvido no acidente estava exatamente na outra pista. E aí sim as imagens mostram que ele teria saído do outro local e vindo para a Avenida Brasil, o que é proibido. Uma testemunha teria também dito que o sinal estaria verde, mas voltou atrás, foi até a Polícia Civil e desmentiu a informação. Eu estava dormindo e acordei com uma ligação da minha mãe falando que o meu pai tinha sofrido um acidente, tinha sido levado pela ambulância e estava no HPS. Na hora eu nem imaginava que tinha sido tão sério. E eu também não vi vídeo algum, porque eu não quero ter essa imagem do meu pai na minha cabeça. Eu não quero levar essa imagem do meu pai para o resto da minha vida. Mas eu vi o começo do vídeo. E, pelo que eu vi, com certeza aquele cara fez conversão errada. E o meu pai tinha muita consciência de trânsito. Meu pai nunca furou um sinal vermelho. Meu pai não ia furar um sinal vermelho de manhã indo para fisioterapia. Meu pai estava com problema no ombro, porque ele estava com o ombro 50% rompido e o outro 80%. Então, meu pai estava fazendo fisioterapia para melhorar o ombro. Então, por que meu pai ia furar um sinal vermelho de manhã, sábado de manhã? Por que meu pai ia fazer isso? Para os familiares, a versão que consta no boletim de ocorrências é inverídica e está em desacordo com o que mostram as imagens. Ele ia me buscar todo dia no trabalho de manhã cedo. Ele tinha consciência do que ele fazia no trânsito. E há muito tempo que ele andava de moto. Então, ele sabia o que ele estava fazendo no trânsito. O que vocês querem descobrir disso tudo agora? A verdade, né? Porque a verdade é que, né, manifesta nas nossas vidas, né? A gente vai tentar falar agora com o rapaz que estava dirigindo o carro. Desligou. Vamos tentar mais uma vez. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Tá dando caixa postal, mas a Polícia Civil vai continuar acompanhando o caso e investiga como homicídio culposo. O motorista do carro fez teste do bafômetro, que não constatou embriaguez ao volante. O que me chamou a atenção foi as divergências, né, no boletim de ocorrência. Primeiro que o condutor, né, ele mentiu, falando que meu tio tinha avançado o sinal vermelho. E o que me chamou mais atenção ainda é que tem uma testemunha que corroborou, né, com que o condutor falou, né, que meu tio teria avançado o sinal vermelho. E o vídeo, por si, já mostra que o fato, né, na realidade, não foi o que o condutor afirmou no boletim de ocorrência, né? E sobre também ele está sendo investigado como homicídio culposo? Isso traz um pouco de revolta, né, para nós da família, né, minha tia, minha prima, que agora, né, vão ter que caminhar sozinha, porque claramente é evidente, né, que o condutor ele assumiu o risco de ter feito a conversão errada. Então, eu não vejo, né, que seria aí um homicídio culposo, que ele responderia por um homicídio culposo, mas sim com dolo eventual. Ele assumiu o risco, né, ele estava consciente daquilo que ele estava fazendo, convergindo em local proibido, né? A vítima estava com a moto irregular e não possuía habilitação, o que foi alvo de críticas nas redes sociais. Né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e querer diminuir, né, o fato, né, a gravidade do ato que o condutor cometeu ali no dia que, infelizmente, tirou a vida do meu tio. Meu pai era tudo. Como é que eu vou ficar sem meu pai agora?
E mais um acidente foi registrado na Avenida Brasil. Dessa vez, uma pessoa cadeirante morreu atropelada. E mais um acidente foi registrado entre a rua Benjamin Constant e a Avenida Brasil, no centro de Juiz de Fora. Uma mulher cadeirante estava passando por aqui quando foi atropelada por um carro. A mulher foi jogada para a lateral e um caminhão acabou não conseguindo desviar dela. Ela era uma pessoa muito conhecida aqui na região, nós vamos falar com um dos moradores. Como é que era a relação de vocês com a vítima? É boa, ela era uma pessoa maravilhosa e vivia na porta aí, na minha distribuidora de picolé ali, pedindo picolé, pedindo ajuda, sempre ajudava ela, assim, uma pessoa maravilhosa, não tem nada a falar mal dela não. Como é que você descobriu o acidente? Eu tinha acabado de chegar em casa e uma colega me ligou falando que tinha acontecido um acidente com ela. Aí, passados uns minutos, o policial me ligou falando, querendo a imagem da câmera, mas como eu estava em obra, desliguei a câmera e não tive como ajudar nessa parte não. E aqui sempre acontece acidentes dessa forma? Vários acidentes, assim, pessoa entra na frente de carro, aí vários acidentes aí que acontecem nessa região aqui. Muitas das vezes por desatenção até. Desatenção. E ela foi cansada de avisar, eu mesmo já cansei de pegar ela no assalto, botar ela na cadeira, mas falava com ela, mas ela, como ela tinha esse problema aí, não teve como evitar essa tragédia não. O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado dentro de um carro capotado na BR-499 em Santos Dumont na noite de ontem. Pessoas que passaram pelo local avistaram um veículo caído em um talude de aproximadamente 3 metros nas margens da estrada que dá acesso a Cabangu. O Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar a Polícia Militar na retirada do carro e encontrar um homem já sem vida. De acordo com a corporação, os familiares da vítima compareceram ao local e disseram que ele estava desaparecido desde o último sábado, dia 8 de março. A Polícia Civil esteve no local para a perícia. A sequência com mais informações aqui no Jornal do Alterosa. Até já. O incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem por volta de 13h30 no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. O fogo atingiu cerca de 3 hectares, mas foi controlado antes que se espalhasse para outras áreas. O incêndio aconteceu entre o Instituto de Ciências Humanas e os prédios da Educação e da Economia. 8 militares e 3 viaturas foram deslocados para o FJF. A ação também contou com o apoio de um caminhão-pipa da própria universidade. Cerca de 12 mil litros de água foram utilizados para conter o incêndio. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por ação humana, mas nenhum responsável foi identificado. O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos das queimadas e reforça que os incêndios criminosos são passíveis de punição. Em 11 de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou a Covid-19 uma pandemia. 5 anos se passaram. Quais foram as lições deixadas por essa crise sanitária que matou milhões de pessoas? Em Juiz de Fora foram cerca de 2.400 mortes de 2020 até maio de 2023, quando a Covid deixou de ser emergência em saúde pública. O prefeito de Juiz de Fora na época era Antônio Almas, que criou um comitê local com autonomia para tomar decisões como fechar escolas, comércio, orientar a vacinação, obrigar o uso de máscaras. Recentemente, ele voltou a falar sobre esse período e revelou o pânico que tomou conta de todos naquele momento. Não foi uma vez, não foram 2 vezes, foram várias vezes que eu fui para dentro de um quarto na minha casa para chorar sozinho. De desespero, de medo do que podia acontecer, porque a responsabilidade era minha. Era minha. Eu era o prefeito, não tinha jeito de escamotear isso. Eu tinha que tomar as decisões, eu não podia errar. Eu precisava salvar vidas, porque, olha, eu vou falar uma coisa que dura, eu acho que nem deveria, mas nós da classe média, classe alta, que não precisamos do SUS, entende? A gente nunca tinha se preocupado com as pessoas que morriam por falta de UTI nos hospitais de Juiz de Fora.
Mas quando nós todos vimos que essa doença, no início dela, nós poderíamos morrer porque não teria vaga em lugar nenhum, aí o desespero e a cobrança foi muito pesada. Aí se apontava para a prefeitura como a grande responsável por tudo e que teria que dar resposta a tudo. E aí a gente tinha a preocupação de ter, inclusive, pesado isso, mas se tinha covas para enterrar as pessoas no cemitério municipal. É até difícil lembrar desse período em todos os sentidos, né? A gente volta amanhã aqui no Jornal da Alterosa, às 10:50 da noite. Claro, eu espero você. Boa noite e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região.